Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula da cadeira Termodinâmica 1. Nesta aula, vamos iniciar o capítulo 3 com dois subcapítulos, sendo estes a Lei Zero da Termodinâmica e a Primeira Lei da Termodinâmica. No subcapítulo da Lei Zero da Termodinâmica, vamos apenas debruçar-nos sobre o enunciado desta mesma lei, porque é o único tópico importante deste subcapítulo. Apesar de ter sido postulada depois da primeira e segunda leis, a Lei Zero da Termodinâmica apresenta este nome porque é a base de todas as outras. Se esta lei não existisse, as outras não fariam muito sentido, pois não se teria definido o conceito de temperatura. Assim, para se obter uma estruturação lógica na apresentação das leis, esta tinha de ser enunciada primeiro que todas as outras. Tendo por esta razão o nome de Lei Zero, uma vez que a primeira e a segunda lei já tinham sido postuladas. A presente lei refere que se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então os dois primeiros também estão em equilíbrio térmico entre si. Vejamos o exemplo ao lado. Se as massas no gobelé A e no gobelé C estão à mesma temperatura que as massas de água no gobelé B, por exemplo 20 graus, então também as massas de água no gobelé A e C se encontram à mesma temperatura de 20 graus. Em relação ao subcapítulo da primeira lei da termodinâmica, apenas se fará a exposição do enunciado desta lei, acompanhado de um exemplo explicativo. A primeira lei da termodinâmica refere que a energia não se cria nem se destrói, existindo apenas transferências energéticas. Pode-se fazer uma analogia com o que Lavoisier dizia em relação à conservação de massa na ocorrência de reações químicas, onde os produtos da reação tinham agregação química diferente em relação aos reagentes. Porém, a massa dos produtos da reação tinha de ser igual à massa dos reagentes, uma vez que os átomos envolvidos e o seu número são sempre os mesmos. Por esta razão, Lavoisier afirmava que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. No caso da energia é igual. A energia pode-se transformar, por exemplo, em energia potencial em energia cinética ou trabalho em calor, mas o balanço energético tem de ser sempre o mesmo. Assim, a primeira lei da termodinâmica afirma que a variação da energia total do sistema é igual à energia que entra no sistema menos a energia que sai. Isto quer dizer que se o ΔE for positivo, o sistema recebe energia da vizinhança. Se o ΔE for negativo, o sistema cede energia à vizinhança. Como se pode ver, não há perdas nem criação de energia, apenas transformações e transferências da mesma. Tendo um exemplo mais palpável, pode-se imaginar que o gobelé apresentado neste diapositivo contém água no seu interior a uma temperatura superior à temperatura ambiente. E está fechado, ou seja, não existe troca de massa entre o sistema e a vizinhança. Até ao momento em que a água fica em equilíbrio térmico com o meio ambiente, existem trocas de energia entre a água e o ambiente sob a forma de calor. Ao acabar este processo, verifica-se que a energia total da água diminuiu e a energia do meio ambiente aumentou na mesma proporção, devido à transferência de calor para a vizinhança. Portanto, a energia da água não se perdeu, apenas foi transferida para o meio ambiente. Chegamos agora ao fim da nossa primeira aula do terceiro capítulo. Recomendo que façam uma revisão a todos os conceitos que foram abordados, não só nesta aula, mas também nas anteriores, uma vez que estes conceitos nos vão acompanhar ao longo de toda a cadeira. Recomendo também que façam alguns exercícios e não se esqueçam que no final do capítulo teremos uma aula de exercícios com o intuito de colocar em prática toda a matéria dada.